O ano de 2013 começa com uma nova gestão na Superintendência de Juventude do Estado do Rio de Janeiro. E para conhecer melhor as novas ideias e propostas, nós vamos bater um papo com o Superintendente Thiago Santana. Thiago, conta um pouquinho da sua história, das suas experiências que fizeram você chegar a esse cargo de tanta responsabilidade. Pois então, Charles, não é a minha primeira vez aqui na gestão das políticas públicas de juventude no Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade de, no primeiro mandato do governador Sérgio Cabral, estar aqui na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Na época, a secretária Benedita da Silva me convidou, então foi a minha iniciação nesse momento atual das políticas públicas. No segundo mandato, agora com a vinda do secretário Zaqueu Teixeira, ele me convidou para que nesta ocasião eu assumisse a superintendência. Então não é uma novidade, é na verdade um intervalo e um retorno na condição de superintendente. Mas a minha história vai um pouco antes desse período de 2007. Eu, em 2002, já havia ocupado a função de coordenador de políticas de juventude na área do trabalho e renda, e de lá para cá fui fazendo algumas atividades na área que me permitiram chegar hoje na condição de superintendente. E eu acho que esse momento que nós vivemos no Rio de Janeiro é um momento especial que a política de juventude ganhou um peso significativo, e então a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade especial é muito grande. Thiago, qual o papel da superintendência na missão de reduzir o abismo social da juventude no Rio de Janeiro? A Superintendência de Juventude, ela é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Essa secretaria tem a responsabilidade de fazer a gestão da política social no Estado do Rio de Janeiro. Integrante a essa política mais geral, a nossa tarefa é criar ações que permitam com que os jovens do Estado do Rio de Janeiro possam ter um termo, que é o termo que nós usaremos enquanto princípio de atuação para a superintendência, que é oportunidades. A superintendência precisa criar oportunidades. Nesse sentido, com essas oportunidades, nós acreditamos que poderemos resolver este abismo, que hoje é um abismo que basicamente faz com que os jovens do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo aqueles jovens de comunidades periféricas, de origem negra, jovens mulheres, que têm mais dificuldades em acessar os serviços do Estado e, sobretudo, uma educação de qualidade que, consequentemente, dificulta uma formação profissional, excluindo esses jovens do acesso ao mercado, que gera renda e que poderia permitir um empoderamento social. Então, o nosso objetivo maior é criar elementos e ações com política pública para dar oportunidades aos jovens do Estado do Rio de Janeiro. E neste princípio, na nova filosofia da superintendência, nós reconhecemos que muitos avanços foram feitos, sobretudo na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, mas nós identificamos que ainda existe um grande abismo que precisa ser alcançado e ultrapassado, sobretudo para que a gente possa alcançar o conjunto dos jovens no Estado do Rio de Janeiro, que, com base nos últimos censos, estão numa marca de mais ou menos 5 milhões de jovens do Estado do Rio de Janeiro hoje. Mas o princípio de fazer uma política regionalizada, que a gente possa identificar os jovens da região norte, da região noroeste, do sul fluminense, da região serrana, da Costa Verde, vai permitir com que a gente consiga criar também o que vai ser um princípio de atuação da superintendência durante esse ano, que é uma rede de políticas integradas dentro do contexto da política da assistência social, que certamente facilitará as nossas ações para que esse abismo possa ser superado. É importante também dizer que nós não estamos começando agora. Como eu falei, eu já tive uma experiência em 2003, essa política da superintendência e essa prioridade para a política de juventude é uma ação do governo Sérgio Cabral, que vem desde o primeiro mandato, mas sobretudo também orientado e respaldado pela Política Nacional de Juventude, que começou em 2003,
com o presidente Lula, que criou um grupo interministerial na época, que permitiu que as ações de juventude do governo federal fossem mapeadas, culminou na Secretaria Nacional de Juventude, que hoje tem a Severine Macedo enquanto secretária, que respalda essas ações dos estados e dos municípios. E isso nos fortalece, porque nos permite criar ações integradas para poder resolver esses problemas que não é só um abismo, mas de verdade é um conjunto de ações que por muito tempo se consolidaram no estado do Rio de Janeiro, que fez com que vários jovens estivessem à margem da cidadania com menos oportunidades. Então, a nossa filosofia aqui na Superintendência vai ser gerar ações concretas que permitam aos nossos jovens terem oportunidades. Tiago, então podemos dizer que a Superintendência vai seguir um modelo de gestão participativa? Exatamente. Nós reconhecemos na gestão participativa um instrumento para validação de política pública. E não só para a juventude, né? O secretário Zaqueu Teixeira, ele tem essa filosofia também. Não é à toa que, estando dentro da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em que nós temos, por exemplo, vários conselhos de direitos, inclusive o Conselho Estadual da Juventude, que facilita e auxilia nessa gestão compartilhada, em que o usuário, né, no nosso caso, o jovem, ele não seja apenas assistido pela política pública, mas ele seja também parte integrante na construção, na ação e na validação dessas políticas. Porque nós entendemos que, por se tratar de jovem, que tem uma característica tão peculiar, que é tão desbravador e é tão inconstante, você precisa também estar com eles em algum momento para discutir o processo dessas políticas. Então, o nosso princípio de gestão participativa não é só para garantir espaços para que sejam preenchidos, mas é para que criemos mecanismos de execução mais eficaz e de validação dessas políticas públicas. Nós acreditamos no Conselho Estadual da Juventude, temos um compromisso de fortalecer esse conselho. Não foi à toa que eu fui o primeiro presidente do Conselho Estadual, que nós inauguramos também durante esse período de 8 anos do governo do governador Sérgio Cabral, e acreditamos que o Conselho é um instrumento tanto para criticar, porque as críticas são bem-vindas do ponto de vista construtivo, mas sobretudo para nos auxiliar no rumo e na rota adequada para que essas políticas possam ser expansivas de forma a que atinja a maioria dos jovens no estado do Rio de Janeiro. Ainda no mesmo assunto da política, você acredita que o governo hoje dá mais importância à parte das políticas públicas para a juventude? Claro. Como eu disse, em 2003, o presidente Lula inaugurou a agenda da política pública de juventude no Brasil, no governo federal. De lá para cá, vários avanços foram obtidos. O estado do Rio de Janeiro, bem é verdade, também não está começando de agora. Nós já tínhamos experiência de ações de política pública desde 98. O que aconteceu durante o mandato do governador Sérgio Cabral é que essas políticas elas foram efetivamente empoderadas. A superintendência teve uma nova característica, e dentro da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que eu considero ser de fundamental estreitamento nas relações pela concepção da política pública, a agenda passa a ter uma prioridade efetiva. O que nós precisamos agora é fazer com que essa agenda possa se efetivar para o conjunto dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Como eu disse, nós já temos um avanço e um acúmulo significativo para a região metropolitana. Mas nós precisamos olhar para os nossos jovens de Campos, de Porciúncula, de Macaé, de Angra dos Reis, de Volta Redonda, para que a política possa ser global. Então, o nosso desafio é a interiorização da política pública de juventude. A nossa agenda estará priorizando essa ação. Já recebemos aqui algumas coordenadorias de juventude, alguns prefeitos com interesse em compartilhar do conhecimento e da ação que a superintendência possa fornecer, e nós queremos investir nesse sentido. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós identificamos que já temos uma parceria com a Coordenadoria Municipal da Prefeitura do Rio, mas nós precisamos agora identificar aqueles municípios
que ainda não tem um órgão gestor de juventude, sugerir, ajudar para que se faça, para que a política consiga fazer esse caminho, que venha do município, passe pelo Estado e chegue ao governo federal. E, sobretudo, que também passe para além do conjunto dos governos, mas que possa consolidar uma grande rede de política de juventude que envolva os atores de juventude, os grupos, o jovem em geral, que aí está dentro do contexto de uma gestão participativa, mas com conteúdo e princípio de política pública efetiva. Para finalizar, superintendente, você poderia deixar uma mensagem para a juventude do Estado do Rio de Janeiro? Para os jovens do Estado do Rio de Janeiro, eu gostaria de dar uma mensagem de muito otimismo. Primeiramente, eu tenho uma felicidade de ser cidadão carioca e fluminense, que é uma coisa que a gente precisa também integrar na nossa definição, né? Nós moramos no Estado do Rio de Janeiro, nos 92 municípios, e eu acredito que todos os jovens, sejam aqueles que nasceram na cidade do Rio de Janeiro, nasceram em Macaé, em Campos, Volta Redonda, em vários outros municípios, também precisam, e obviamente que as condições também precisam ser dadas para que possam se orgulhar do seu estado. É um estado maravilhoso para a juventude, que tem multis possibilidades de investimento cultural, social, de qualificação, e nós sabemos que a nossa tarefa é permitir que esses benefícios possam chegar para todos os nossos jovens. Queria dizer para vocês que enquanto nós estivermos aqui, tanto eu quanto toda a nossa equipe, que é uma equipe jovem, uma equipe preparada e uma equipe muito compromissada com esse trabalho, que nós vamos ficar até o último minuto do último momento de quando estivermos aqui trabalhando com muita presteza para que os jovens do Estado do Rio de Janeiro possam acessar os recursos naturais, sociais, políticos que esse Estado permite. E que não desistam. Nós precisamos construir o Estado do Rio de Janeiro do amanhã. E o amanhã é o jovem de hoje. E que vocês não percam isso de vista e saibam que existe uma superintendência que trata de coisas sérias, mas que também trata de elementos de mobilização sociais que a gente sabe que também é muito importante para os nossos jovens. Então, brevemente, nós estaremos apresentando várias outras atividades e projetos que a gente acredita que para você, jovem do Rio de Janeiro, vai ser muito interessante e vai ser muito legal e muito bacana. Então, conte conosco, gostaria de contar com vocês, estamos aqui para a juventude do Estado do Rio de Janeiro. Um grande abraço.